Namaskar, queridos. Sejam bem-vindos. Nossa live especial de Lua Nova, arrancando num novo começo. Agora estamos em um momento bem intenso da crise. Essa lunação poderíamos denominar a lunação da crise, é o nome que eu dei para ela. Sejam bem-vindas. Começamos bem aqui com uma escorpiana, Rita, chegando. Estaremos falando sobre essa lunação de escorpião. Daiane, Cris. A Cris tá lá de longe, da Holanda. Bom dia, querida. Vamos lá. Temos muito para falar, minhas queridas irmãs de caminhada, de jornada espiritual. Chegou a hora de utilizarmos todas as ferramentas que no percurso da jornada espiritual viemos incorporando, conhecendo. Oi, Sueli, seja bem-vinda, Namaskar. Estamos diante dessa lunação que iniciará amanhã, segunda-feira, dia 13 de novembro, às 6h27 da manhã, no alvorecer. Oi, Ivan, seja bem-vinda. Portanto, amanhã estaremos adentrando nesse portal escorpiano. A Cris está falando aqui que está bem pesado ultimamente. Sim, a Cris, você tem ascendente escorpião. Para quem é escorpião e ascendente ou lua em escorpião, para quem tem bastante planetas em escorpião, são pessoas que estão sentindo mais. E, na verdade, nos últimos 18 meses, nós tivemos os eclipses ocorrendo no eixo touro-escorpião. E isso é um fenômeno que ocorre ciclicamente e faz mudanças muito significativas, traz mudanças para todos, mas principalmente para quem tem pontos fortes em escorpião. O fato de nós estarmos finalizando uma temporada de eclipses no eixo touro-escorpião, a última lua cheia encerrou o último eclipse nesse eixo, significa que nós tivemos um período de grandes transformações, profundas crises, e agora nós estamos entrando nessa lunação de escorpião pós processos muito intensos. E então, para quem fez o tema de casa, para quem fez o trabalho de autoconhecimento, de autotransformação, para quem fez os trabalhos de alquimia profunda, de terapia, de meditação, de oração, nesses últimos 1 ano e meio, 18 meses, hoje, né, diante da lunação de escorpião que vai iniciar amanhã, serão 29 dias banhados nesse influxo de energia escorpiana, são pessoas que estão mais maduras emocionalmente. Então, para quem evoluiu, para quem avançou na jornada da individuação, do desenvolvimento da consciência, chega nesse momento da trajetória, da transição planetária, já com uma maturidade para poder avançar um pouco mais. Lembram da carta da última lunação? O portal, a porta. A porta veio dizer que nós já estamos prontos para a próxima fase. Portanto, não precisamos temer.
Só precisamos sim estarmos sabendo o que está acontecendo, alerta, consciente e conectados com a consciência suprema. Isso será indispensável nesses tempos mais desafiadores que se avizinham nos próximos meses agora. Então, agora mais limpos, depois de toda a limpeza feita pela temporada de eclipses em Escorpião, nós com mais maturidade emocional abrimos nosso coração para encarar as sombras, para enxergar tudo que precisa ser visto. E veja, note bem, é encarar, reconhecer, descobrir, desvendar, desvelar, ter coragem para enxergar tudo que precisa ser visto e não se apegar às sombras. Nós não podemos reter as sombras, né? O budismo, com a sua sabedoria milenar, sempre fala sobre a importância de a gente nem se apegar e nem rejeitar. Não é sobre fazer de conta que não existe sombra. Aí nós incorreríamos num erro muito grave, que é deixar de transformar a sombra, o nosso eu inferior, a sombra da humanidade, deixar de encarar, de reconhecer os erros que permeiam a vida. Estamos diante do momento crucial da crise, da transformação, da transição planetária. Crise significa oportunidade de transformação. Para que a gente possa realmente aproveitar a crise e fazer as mudanças necessárias a nível pessoal e coletivo, precisamos, em primeiro lugar, reconhecer onde está o erro, onde estão as sombras dentro de nós e também na dimensão coletiva. Então, diante desse novo começo, dessa lua nova, a lua nova sempre traz a oportunidade de renovação. Entramos nessa dinâmica escorpiana potente porque ela está potencializada pela oposição de Urano em Touro. Nós temos essa lua nova ocorrendo aos 20 graus de Escorpião, junto com Marte. Isso já é um ponto extremamente importante, uma potência concentrada na energia escorpiana, que é uma energia atômica. Marte é ação, é semeadura em Escorpião, mexer com as profundezas do nosso ser, em oposição a Urano em Touro, que convoca já desde há anos para cá as mudanças necessárias em direção à vida. Se quisermos preservar, manter, sustentar a vida, precisamos mudar, precisamos fazer mudanças significativas na forma como nos envolvemos, na forma como vivemos, na forma como usamos os recursos do planeta Terra. Marte, por si só, potencializa muito essa alunação de Escorpião, que em sua essência já é poderosa. E ainda em oposição, recebendo a atenção de Urano, então as coisas vão ficar um pouco mais inflamáveis. As coisas ficarão explosivas, inesperadas, situações inesperadas ocorrem. É uma energia que precisa ser sabiamente manejada
para que ela não se transforme em destruição. Existe uma potência tão grande que ou ela é canalizada para processos criativos ou ela implode em energias destrutivas. E isso estará ocorrendo desde a energia do planeta, da natureza, e nós provavelmente teremos a oportunidade de presenciar situações climáticas das quais a gente ainda não tinha entrado em contato, coisas bem fora do controle, coisas saem do controle, e também energias profundas emocionais que estavam lá dentro, nas profundezas do inconsciente, que vêm à tona e que precisaremos gerir e canalizar sabiamente, criativamente. E é por isso que precisaremos estar vigilantes nessa alunação de Escorpião. Precisamos ter a coragem da entrega, porque querer controlar uma energia dessa, de tal potência, é como se você quisesse controlar um vulcão que está prestes a entrar em erupção e coloca uma grande rocha na cavidade do vulcão, e quando ele irrompe, ele estoura essa rocha e o estrago é ainda maior. Portanto, não podemos seguir nessa direção de tentar controlar, de tentar deter essa força que é a crise traz, que é uma força descomunal e que vem com um objetivo. Toda crise é uma oportunidade. Nós fomos preparados para viver esse momento. Quem esteve atento agora está pronto. É mais uma etapa que vamos atravessar. Portanto, tenhamos fé. O ascendente dessa alunação de Escorpião, Sagitário, o ascendente é como nós devemos nos mover ao longo dessa alunação desafiadora, com fé. Anda com fé. Avance com sabedoria. Busque a compreensão dos acontecimentos e esteja alinhada com a sua intuição. A intuição é o nosso coringa do baralho dessa alunação de Escorpião, porque esse trio Lua, Sol e Marte em Escorpião faz um bonito trígono com Netuno em Peixes. Então nós temos esse protagonista maravilhoso nos apoiando, que é Netuno em Peixes, que é a nossa conexão com o sagrado, com o divino, que é essa conexão que traz milagres para a nossa vida. Está muito bem aspectado com esse trio Lua, Sol em casamento, junto com Marte em Escorpião. Portanto, as transformações profundas poderão ocorrer de forma divina se nós estivermos sintonizados com o sagrado. E também podem ocorrer de forma explosiva, violenta, inesperada e catastrófica. E por isso nós precisamos estar
bem centrados internamente, porque o caos lá fora vai impactar, vai gerar confusão, vai gerar confrontos, conflitos, medos, vai gerar o caos dentro das pessoas que estão já mais vulneráveis e perdidas de si mesma, principalmente, né? Como esse trio do Sol, Lua, Marte em Escorpião estão fazendo uma oposição a Urano, o lado bom disso é que novas soluções deverão ser descobertas para questões bastante desafiadoras que estamos vivendo, soluções que poderão iluminar conflitos graves que vivemos hoje no planeta Terra, como as guerras, os extermínios, a violência, as barbáries que estamos vivendo. Assim é que essa lua nova se coloca diante de nós. Uma enorme carga energética que o universo apresenta, uma grande tensão que nos direciona a tomar decisões. Portanto, as decisões que estávamos adiando, a falta de posicionamento, a falta de clareza, a falta de discernimento, não podem dar continuidade. Nós precisaremos nos colocar diante da vida, nos firmar diante da nossa visão, da nossa ação, do nosso posicionamento diante da vida. Essa tensão provoca grandes transformações e revoluções a nível pessoal e coletivo. É interessante você verificar em que casa estará ocorrendo essa lua nova. Nessa casa, você vivenciará, nesse setor da sua vida, é que você vivenciará um grande laboratório de transformações e de evolução. As energias, esse caldeirão alquímico de Escorpião, ele vai mexer, ele vai cozinhar, ele vai borbulhar as energias que estiveram acumuladas nas dimensões mais profundas da nossa psique nos últimos tempos, as energias que estavam lá no inconsciente, as sombras, aquilo que nós não gostamos de enxergar, aquilo que a gente não quer ver, aquilo que a gente tenta esconder da gente mesmo e dos outros, ou seja, o eu inferior vem à tona. São os aspectos do nosso eu que não queremos ver e que por isso, quando acumulados, porque vamos já guardando lá no porão, eles vão se saturando. E quando está saturado, começa a soltar os gases, começa a vir para fora e como um furúnculo e rompe com grande força, de forma violenta, se manifestando como crises pessoais ou coletivas. Então a sujeira que estava lá sendo jogada lá no porão, lá no inconsciente, isso também em relação ao sistema social, político, econômico, toda essa sujeira que estava lá sendo escondidinha, chega ao ponto de saturação, ela irrompe em uma crise. Aí a crise, o guia do Password, que é um caminho
profundo de autoconhecimento e autotransformação, ele fala sobre crise como uma grande oportunidade espiritual para a transformação. A crise é uma tentativa da natureza efetuar mudanças através das leis cósmicas do universo. A crise é uma tentativa da natureza, a natureza cósmica, a natureza que é regida por princípios universais, a força da vida, ela, de tempos em tempos, ela se vê diante da necessidade de efetuar mudanças através das leis cósmicas do universo. E somente a crise pode demolir uma estrutura construída sobre premissas que contradizem as leis da verdade, as leis da felicidade e as leis do amor cósmico. E é por isso que as crises são tão importantes, porque a massa densa do eu inferior, para ser desarticulada, tanto a nível pessoal ou coletivo, ela precisa da crise, ela precisa de uma energia poderosa que possa demolir essa estrutura densa e sombria que se instalou no sistema, impedindo o processo evolutivo da humanidade. Por isso, a crise é tão importante. Ela traz mudanças impactantes e traumáticas, porém necessárias. É um momento revelador, é um momento de reconhecer as sombras, é um momento de desvendar o mal. A gente vem falando sobre essa energia do mal, das sombras, nas últimas lives, permeado por essa energia dos eclipses em Escorpião. Escorpião é o arquétipo da sombra que precisa ser desvendada, trabalhada e transformada. É o momento de transformarmos o eu inferior. É o momento da alquimia, a ciência hermética, da transformação do chumbo em ouro. É o momento da alquimia. Precisamos estar vigilantes porque é uma alunação de muita instabilidade. Não teremos aonde nos apegar para encontrarmos conforto ou segurança. Esteja você dentro de casa, com seu climatizador ligado ou não, você vai estar percebendo o quanto o nosso planeta esquentou. Porque você uma hora vai ter que sair lá fora, né? O quanto a crise se instalou, seja a nível climático, seja a nível de relacionamentos. Todos nós agora estaremos sentindo essa instabilidade, situações inesperadas e revolucionárias estarão se manifestando na nossa vida. A crise é uma tentativa da natureza de efetuar mudanças através das leis. Sempre que o ego, a parte da consciência que dirige a nossa vontade, obstruir a mudança, resistir à mudança, a crise ocorrerá para possibilitar uma mudança estrutural. Nenhum equilíbrio pode ser conseguido sem essa mudança estrutural no ser.
em última análise, toda crise é um reajuste. Quer se manifeste sob a forma de sofrimentos, dificuldades, transtornos, incertezas ou sob a forma da simples insegurança derivada do fato de se passar ou a adotar maneiras novas e desconhecidas de viver depois de desvencilhar-se de um modo já habitual. Qualquer que seja a forma sob a qual se manifeste, a crise procura romper velhas estruturas construídas sobre conclusões falsas, o que equivale a dizer sobre a negatividade. A crise sacode hábitos arraigados, possibilitando um novo crescimento. Ela dilacera e rompe, o que é momentaneamente doloroso, mas sem ela, sem a crise, a transformação é impensável. Então, meus queridos, minhas queridas irmãs, nós precisamos agradecer. Bendita crise que veio para sacudir o mundo, sacudir a nossa vida e, quem sabe, gerar as mudanças necessárias para uma nova vida acontecer a partir da transformação. Eu tenho esperança. Depois nós vamos falar desse livro aqui, Esperança. O livro da esperança da Jane Goodall, um guia de sobrevivência para tempos difíceis. Um livro lindo que pode nos inspirar bastante nesses tempos desafiadores. E ainda o guia do Passwork, ele continua dizendo assim: quanto mais dolorosa for a crise, mais a parte da consciência que dirige a vontade tentará impedir a mudança. Então temos muitos, infelizmente, líderes mundiais se agarrando para tentar impedir a mudança que precisamos ver acontecer no mundo, para não destruir a capacidade de vida no planeta. Então, muitos não querem mudar, muitos estão tentando impedir a mudança, muitos querem continuar vivendo no mundo como se fosse há 50 anos atrás, quando os recursos ainda eram abundantes no planeta, e continuar nessa escalada de destruição, de abusos, de consumo, de materialismo desmedido, que não cabe mais, simplesmente no mundo mudou, né? A crise é necessária porque a negatividade humana é uma massa estagnada que precisa ser sacudida para se soltar. A mudança é uma característica essencial da vida. É natural mudar. Onde há vida, a mudança é infindável. Somente os que ainda vivem no medo e na negatividade, que resistem à mudança, é que a concebem como algo a que se deve resistir. Ao resistir à mudança, eles resistem à vida em si, e assim o sofrimento se fecha sobre eles e os comprime ainda mais. Isso acontece no desenvolvimento global das pessoas e também em aspectos específicos. Os seres humanos conseguem ser livres e saudáveis em áreas em que não resistem às mudanças. Nessas áreas, eles se harmonizam com o movimento universal. Eles constantemente se desenvolvem e sentem a vida como profundamente realizadora. Todavia, esses mesmos indivíduos reagem de maneira inteiramente diferente nas áreas em que tem bloqueios. Por isso a gente precisa estar atento naquelas áreas onde nós temos nossos bloqueios, né? Os bloqueios do eu inferior. Não vamos dizer nossos, não vamos nos apossar deles. Fiz um equívoco aí.
Precisamos estar atentos às áreas nas quais existem bloqueios na nossa personalidade. É ali que a gente resiste à mudança. Muitas vezes essa resistência, esses apegos ocorrem em função do medo. O medo é a camada do eu inferior mais densa, é a camada primitiva. E quando a gente tem medo do medo, isso ainda fica pior. Por isso que nós precisamos fazer o trabalho da purificação, da fé, da confiança, para lidarmos com esses eus inferiores que estão alicerçados ou embasados ou defendidos pelo medo. Precisamos minar com cuidado, com muita fé, com muita oração, essas energias que estão bloqueando a condição da transformação. A razão de ser do desenvolvimento humano é libertar os potenciais inerentes, que na verdade são infinitos dentro de nós. Entretanto, onde há fixação de atitudes negativas, é impossível concretizar essas potências. Então é bonito isso que o guia fala nesse livro O Caminho da Autotransformação, que é um livro maravilhoso que vocês poderão ler nesse período também, aprender muito. Isso é um livro didático, é um livro fantástico de autoconhecimento. Ele fala então da necessidade de acessarmos esses aspectos da sombra para demolir essa estrutura estagnada. Por quê? Porque nós precisamos libertar os nossos potenciais inerentes que estão por baixo dessa camada. E Plutão, esse planeta que rege Escorpião, vem nos falar exatamente disso. Nós precisamos minar, transformar, romper essa estrutura para poder libertar as sementes de luz que estão embaixo dessa camada. Jung dizia: o ouro está lá embaixo. É lá embaixo, nas profundezas do nosso ser, que existe o ouro. Mas nós precisamos cavar fundo para chegar lá. Nós precisamos polir, nós precisamos confiar que é no meio do carvão escuro que nós vamos encontrar o diamante. E para isso nós precisamos fazer o trabalho da alquimia, tendo a coragem de olhar para o eu inferior, flagrar ele, fazer o trabalho da transformação, porque Deus quer nós luz. Agora me lembro da historinha que a minha mestra espiritual contou uma vez. Deus, ele é um macaco que quer brincar com uma serpente, que somos nós. Nós somos a serpente. Mas o macaco é esperto, ele sabe que a serpente é venenosa, então ele pega a cabeça da serpente, esfrega na pedra para tirar o veneno. E daí ele olha para a serpente, ainda tem veneno. Esfrega para arrancar aquele veneno. Olha, ainda tem veneno. Esfrega. Até, opa, acabou o veneno? Então eles dois podem brincar tranquilamente. Então Deus ele é tão maravilhoso que é isso que ele faz com a gente, sabe? Ele não nos quer
ranzinzas, negativos, violentos, julgadores, sabe? Ele não nos quer como muitas vezes somos, racistas, homofóbicos. O que é isso, gente? É o coração que precisa florescer. É o divino dentro de nós que agora precisa se manifestar. E o nosso mestre espiritual sempre fala que para encontrar Deus não há melhor momento do que aqueles mais sombrios, porque é no momento que a sombra permeia, que a escuridão aparece com toda a sua intensidade, é que a fome de Deus se manifesta de forma mais intensa dentro do ser humano, e uma réstia de luz já é muitas vezes suficiente para iluminar uma grande parte da humanidade. E é essa réstia de luz que nós podemos ser. Eu até fiz uma provocação ali no convite no Instagram, aí no feed. Você tem medo do escuro? Se tem medo do escuro, é bom se preparar, porque ele vai se manifestar grandemente nos próximos meses. E diante do escuro, nós precisamos acender a nossa luz. Somente a crise pode demolir uma estrutura construída sobre premissas que contradizem as leis da verdade, da felicidade e do amor cósmicos. A crise sacode o estado de paralisia, estado esse que é sempre negativo. O capítulo 11, o sentido espiritual da crise, do livro Caminho da Autotransformação, Eva Pierracos, da editora Cultrix. É curioso que dentro desse livro eu tinha esse marcador da Humana, na livraria Humana aqui de Chapecó, que inclusive esse fim de semana esteve promovendo a primeira festa literária da cidade, foi maravilhosa, com exposição de muitos autores, escritores, tivemos indígenas, tivemos a comunidade negra, tivemos LGBTQIA+, tivemos vários autores da nossa comunidade expondo seus trabalhos, suas verdades, suas realidades, e todo esse caldeirão efervescente de consciência que que nos chama, que nos convoca a refletir, a pensar uma humanidade melhor. E interessante que nesse marca-texto tá escrito assim, ó, um trechinho do autor João Silvério Trevisan, que diz assim: quanto mais escuridão dos opressores, maior será a luz emitida pela purpurina dos oprimidos. Então, essa luz emitida pela purpurina dos oprimidos. Os oprimidos, eles são oprimidos durante muito tempo, e chega uma hora que essa energia é liberada. Ela é liberada. E essa é a hora. A gente vê tantos movimentos sociais mostrando que todos têm direito à vida, todos têm direito ao amor, todos têm direito à vida. Quem somos nós para julgar este ou aquele, ou para oprimir, ou para controlar?
Acabou essa ditadura de controle, não existe mais. Não existe mais condições, estamos entrando na era de Aquário. Agora é a hora de reconhecermos-nos todos uns aos outros e nos acolhermos em irmandade que somos. Somos todos irmãos, estamos todos no mesmo barco. Ninguém é melhor do que ninguém. Isso é uma verdade bonita que cada vez mais se manifestará. Lua nova, alunação de Escorpião. O que mais que vai estar ocorrendo? Tensões relativas a questões de posse, território, tanto a nível de nações mundiais quanto a nível familiar. Cuidado com esse aspecto. Conflitos abertos ligados a valores, a recursos, a dinheiro, a finanças, a poder e a controle. Então, estejamos atentos para não nos perdermos na sombra, no eu inferior, em relação a essas questões que vão se manifestar na nossa vida. Para isso, vigiai e orai. Estejamos ancorados na luz. Meditação, oração, centramento, discernimento e coerência. Porém, lembremos que o Dharma do momento, a cabeça do dragão em Áries, fazendo quadratura com Plutão, nos convoca a nos posicionarmos. Nós precisamos ocupar o nosso lugar. Eu preciso ocupar o meu lugar e me colocar em meu nome. Isso é fundamental. Não é recuar, não é fazer de conta que não vê, não é também me eximir da minha opinião ou da minha questão, da minha pergunta. Eu preciso me colocar, porque se eu não ocupar o meu lugar, alguém vai possivelmente querer ocupar esse lugar. É como uma casa que está sem habitantes, né? Pode-se pensar que aquela casa é de ninguém, então eu posso ocupar aquela casa. Não, nós precisamos bancar o nosso posicionamento com amor, com respeito, porém com muita consciência dessa decisão, dessa escolha que eu faço diante de cada situação. E isso também demanda esclarecimentos, verdade, se você está apoiado em uma situação que é verdadeira, né? Se você tem consciência realmente daquilo que você está falando, se você foi se informar, isso é importante, muito importante. Ascendente Sagitário, sabedoria, consciência, conhecimento superior, formação de consciência. Escorpião, então, está ligado a energias concentradas, energias atômicas, a energia da bomba atômica que concentra uma grande força dentro de um objeto pequeno, é a energia de Escorpião. São situações compulsivas que colocam a vida em xeque e que revelam as crises. As questões de posse precisam ser esclarecidas, minha gente. A Terra não nos pertence. Somos apenas os guardiões da Terra, ou não, né? Podem ser também os destruidores da Terra. Então, precisa ficar claro que com a Terra nós temos duas possibilidades. Ou nós comungamos com a Terra e criamos com ela, sendo mediadores do processo criativo, ou nós estamos no consumo, consumindo apenas, né? Aquela atitude da criança que só
quer mamar no peito da mãe e acabou. Não, nós precisamos crescer em estatura emocional e espiritual para poder nos entendermos como participantes do processo criativo na Terra, plantando, colhendo com consciência, consumindo apenas o necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Distorções ligadas às questões de posse, controle, manipulação virão à tona para a gente lidar com isso. Enfim, meus queridos, as vergonhas da sociedade hipócrita estarão sendo expostas grandemente nesta alunação. Tenhamos coragem de enxergar o que precisa ser visto. E agora eu quero falar um pouquinho mais sobre Netuno, que é esse protagonista maravilhoso que vem nos dar uma âncora no sagrado, com esse trígono lindo aqui, ó. Depois eu vou postar para vocês o mapa conceitual. Esse trígono aqui, ó. Sol, Lua, Marte em Escorpião. Para nós no Brasil isso vai estar na casa 12, que é a casa de Peixes, a casa netuniana. E trígono com Netuno em Peixes, que também faz um sextil com Urano em Touro. Isso aqui é a possibilidade de nós alcançarmos milagres, de nós nos rendermos a uma energia maior, e quando fazemos essa entrega, nos conectando à sabedoria divina, à consciência suprema, somos guiados, nos permitimos deixar sermos guiados pela intuição, e dessa forma nós estaremos escolhendo os melhores caminhos, tomando as melhores decisões. Por isso, a fé, a confiança, a entrega, e aqui embaixo no nosso mapinha eu coloquei: me entrego, confio, aceito e agradeço. É a hora da redenção. Somos chamados a fazer as transformações necessárias ao eu inferior para nos libertar dos apegos e amarras que nos impedem de viver a unidade com o todo. No final das contas, descobrimos que o que queremos mesmo é nos entregarmos a Deus, a grande vida, porque retornar a Deus é o que a nossa essência mais quer. Dissolver o ego individual e nos fundirmos a algo maior é o que o nosso self, o nosso eu interior busca por meio do nosso coração e da nossa alma. Aquele deixa estar, confia, porque a vida é muito mais do que a materialidade, do que os conflitos, do que as sombras que se manifestam. Como para nós aqui no Brasil essa alunação vai acontecer de casa 12, a casa 12 representa a pressa da dissolução que existe em cada um de nós para o estado original da unidade. Todo indivíduo intui que sua natureza mais profunda é ilimitada, é infinita e é eterna. Essa alunação traz um profundo chamado para quem estiver aberto a ouvir, um chamado para que façamos as transformações necessárias, de modo que podemos nos libertar
de tudo aquilo que nos identifica com um ego estreito, tacanho, medroso, ir além dessa limitação. Porque no momento em que nós derivamos a nossa identidade ou realização de tais coisas, como relacionamentos, propriedades, ideologias, sistemas de crença, nós perdemos o contato com a nossa natureza mais profunda e básica, com a nossa natureza ilimitada. Por isso, meus queridos, nós não podemos nos limitar a uma crença, um dogma, uma ideologia, uma posse, um relacionamento. Não podemos nos limitar, vincular, aprisionar a nada lá fora, porque esse vínculo limita a nossa capacidade de entrega a algo mais profundo, que é a nossa própria essência e ao Deus interior, o sagrado dentro de nós. Então, essa é a alunação na qual nós somos chamados por Deus. Somos chamados fortemente por Deus para nos entregar à consciência suprema. Planetas em trígono com Netuno é como se essas energias poderosas da lua nova nos pedem para trabalharmos não na direção de fins pessoais e egoístas, que nós possamos ter a coragem de batalhar nas causas daqueles que estão às margens, oferecer nossas ações para o bem do todo. No momento em que nós saímos do nosso medo, do nosso pavor, da nossa insegurança e nos voltamos a ajudar quem precisa mais do que nós estamos saindo da nossa limitação. Nós estamos nos rendendo e nos libertando. Estamos nos integrando a algo maior. Netuno rasga os véus do eu para que nos sintamos parte do todo. E quando nós nos damos conta de que fazemos parte do todo, então nós podemos nos entregar a esse oceano divino, cósmico, porque Deus cuida de nós. O acaso vai lhe proteger quando você estiver distraído, desde que você esteja sintonizado, sim, o acaso vai lhe proteger. É a oportunidade que a humanidade terá de perceber que não é só a materialidade que faz parte da vida, é a oportunidade da transcendência que o universo está nos dando com essa alunação. Uma alunação de paradoxos. É a oportunidade de perceber que não estamos sós, de sentir, sabe? Porque estaremos muito sensíveis. Essa alunação nos expõe a todos diante das energias na atmosfera coletiva. Nós estaremos muito sensíveis às energias de dor que o inconsciente coletivo vai estar emanando, portanto vai ter pessoas que vão despertar, alguns, os que estão sintonizados, vão vibrar elevado em busca de uma mobilização natural para o serviço e para a caridade, e para os outros que estão vibrando nos limites do ego, haverá confusão, caos e uma tendência de buscar meios de escapar da dor, porque todos estarão sentindo a dor do inconsciente coletivo, a dor dos refugiados, a dor dos que estão sofrendo extermínio pela guerra, pelo genocídio, a dor das violências, dos abusos, né? Isso vai estar muito latente. E as pessoas que não estão se cuidando,
elas podem buscar meios lícitos, drogas ou ilícitos, para poder amenizar, anestesiar essa dor. Então vamos ter muitos casos poderíamos ter muitos casos de overdose, né? A gente está vendo assim crescer cada vez mais, infelizmente, o número de jovens, especialmente nos Estados Unidos, né? Que estão recorrendo a drogas extremamente pesadas, que matam rapidamente, e são as drogas que anestesiam, né? Então a dor, ela tá muito grande. Mas é aquela coisa, né? A gente precisa lembrar que essa crise é necessária. Muitos vão perder a vida nesse processo, mas é o processo da transformação, o laboratório do crescimento da consciência. Meus queridos, vamos nos render à energia do cosmos, à energia divina, à energia da consciência suprema. A astrologia é essa ciência que busca fazer a leitura, né? É uma ferramenta, é uma ciência empírica, né? Não é uma ciência tradicional, é uma ciência metafísica, é uma ferramenta que nos auxilia a encontrar sentido para a vida diante das realidades que se apresentam. Então, vamos utilizar essas informações para despertar o melhor dentro de nós, para que a gente possa escolher o fluxo positivo de energias nas quais nós vamos sintonizar, que é a energia de Netuno, dos milagres, da espiritualidade, da redenção, da entrega, esperar milagres. E falando em milagres, vamos consultar o nosso oráculo agora? Tem uma historinha que eu gostaria de lembrar vocês antes disso. Um homem teve a permissão para visitar o paraíso e o inferno. No inferno, ele vê uma grande reunião de pessoas sentadas em volta de uma longa mesa, posta com comida farta e gostosa. No entanto, as pessoas são pobres e extremamente esfomeadas. Ele logo percebe que a razão de se encontrarem em estado desesperador é que as facas e os garfos servidos, os cabos são maiores que os braços dos comensais. Como resultado disso, eles são incapazes de levar a comida à boca e de se alimentar. Depois, mostra o homem no paraíso. Ele encontra a mesma mesa posta ali, com os mesmos longos talheres. Só que, dessa vez, no paraíso, em vez de as pessoas estarem somente preocupadas em se alimentar, cada um usa seus talheres para alimentar ao próximo. E assim, todas elas estavam bem alimentadas e felizes. Essa é a grande mensagem dessa alunação de Escorpião, tendo como protagonista Netuno em Peixes. É a fraternidade, a caridade. Deixa eu colocar aqui para nós tirarmos o nosso oráculo, sintonizar um pouquinho. Queridos, ouçam mantras. Esse mantra é um Maha Mantra, Bhavanam Kevalam. Muitos de vocês já conhecem. Eu sugiro fortemente que vocês ouçam muito esse mantra. Tem no YouTube várias versões, tem no Spotify, Bhavanam Kevalam. Tudo é a manifestação de Deus, do amor de Deus entre nós. Bhavanam Kevalam. Coloquem, deixem tocar o mantra
no fundo do seu dia, durante o trabalho. Dance o Kirtan, cante, ouça. É um bálsamo, é uma via que vai nos levar até a consciência suprema. O mantra é um barco que leva a sua mente para Deus e deixa você ali sintonizado. Sente-se confortavelmente, respira fundo, sintoniza com essa lua nova. Hoje já estamos com a lua em Escorpião. Amanhã, segunda-feira, 6h27, a lua nova nos leva a um portal poderoso. Vamos ver o que o tarô, o oráculo, nos orienta para essa lunação. Os próximos 29 dias que teremos para atravessar a noite escura da alma na transição planetária. Que lindo! Nobreza! Olha que cisne lindo aqui. É uma carta ligada ao nodo. É uma carta que nos traz uma mensagem dos nodos lunares. Vamos ver o que ela quer dizer com nobreza, que é a atitude que devemos utilizar diante dessa lua nova. À medida que a vida chega apressadamente, nós precisamos encontrar nosso centro interno. O cisne nos ensina a nobre tranquilidade de nos mantermos em nosso caminho, alinhados e claros. Numa leitura, a carta nos dirá para ignorar os ruídos externos e nos mantermos em nossa linha estável. Ela nos instruirá a não fazer qualquer mudança e a prosseguirmos conforme o planejado pela essência. Ela pede que não nos abalemos por pessoas ou acontecimentos à nossa volta e que mantenhamos um centro firme. Se essa carta for a resposta a uma pergunta como o que não fazer, ela nos instruirá a ser mais flexíveis, a verificar nossa conduta e a ouvir as pessoas à nossa volta sem vaidade. Meditar sobre nobreza nos ajudará a encontrar paz e calma e a nos reconectarmos ao nosso firme centro interior. Missão de longo prazo: ponderar quais são os princípios que orientam a minha vida. Quais são os princípios que orientam a minha vida? Afirmação: à medida que a vida passa apressada, eu encontro minha tranquilidade interior. À medida em que a vida passa caótica, eu encontro a tranquilidade, a paz em meu interior. Muito lindo, até as cores dela nos remetem à energia netuniana do oceano, da água, da calma, da paz. Então, meus queridos, vamos nos atentar a vamos estar atentos a essa orientação do oráculo, que vai dar tudo certo. Muito bom, muito bom. É mais um momento importante da transição planetária e eu quero agradecer. Estamos agora chegando ao fim da nossa live. Agradecer a companhia de vocês aqui,
agradecer a fé, a perseverança, lembrar vocês de que estamos juntos, juntas, e de que vai dar tudo certo e que apenas estaremos atravessando mais um momento de atribulações, um momento daqueles que o comandante do navio ou do avião vão dizer: olha, apertem os cintos porque estaremos atravessando um período de uma etapa, um espaço de turbulências. Mas como esse cisne, vamos encontrar o centramento, a paz dentro do nosso coração. Gratidão a todos que estiveram aqui comigo. Bom dia a todos. Olha, a Van está perguntando como será a transição planetária. Van, a transição planetária já está acontecendo, minha querida. A respiração curta e pesada. Vamos trabalhar para poder fortalecer essa respiração, a fé, a confiança, para a gente não entrar na energia da ansiedade. A respiração curta tem a ver com a ansiedade, o medo, tá, Van? E para aplacar o medo, nós precisamos meditar, nós precisamos orar, nós precisamos começar o nosso dia sintonizados com o divino. E é natural que quando a gente entra em contato com as sombras, o medo se manifesta, porque o medo, ele é uma defesa natural do nosso instinto de preservação. Então, a respiração curta, né, por exemplo, essa alta de temperatura, o nosso sistema já se contrai e teme naturalmente. O nosso lado instintivo teme, porque vai ter muita gente morrendo com calor, né? Então, nós precisamos buscar atenuar isso, não nos expor no período mais quente, né, ao sol, cuidar do nosso equilíbrio, cuidar da nossa alimentação e muito do nosso fortalecimento espiritual, pensarmos coisas boas, praticarmos o bem, a bondade, é o bálsamo, né, que nos envolve, nos protege, manter essa sintonia na luz. Tá bem, minhas queridas parceiras? Vamos em frente. Sim, eu vou deixar gravado sim aqui para nós, para quem quiser compartilhar com pessoas que possam ser beneficiadas dessas informações, e também para quem quiser ouvir mais vezes. Estaremos juntas novamente na meditação de lua cheia daqui a 15 dias. Amanhã eu vou fazer uma live sobre lua nova no canal aqui do Instagram da minha amiga Karine Cunha, da nossa compositora das músicas do Zodíaco. Vai ser no canal Cunhãs Mulheres da Terra. Depois eu mando para vocês também o convite para essa live, tá bem? Um grande abraço a todos, Vera, Carol, Van, Regiane, Lucena, prima querida Marisa, Beloni, Lilian, Adriana, Luísa, Tiana, Rosângela, Rita, a Júlia, a Regiane. Que bom ter todos vocês aí. Marisete, seguimos juntas, queridas. Vamos em frente. Namaskar. Fiquem em paz.